Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Larissa, Marli, Lala Batista. Seja muito bem-vinda. Maravilhosa é você. Vitor Correia, seja bem-vindo. Gisele, seja bem-vinda. Alegria ter vocês aqui, viu? Nara, seja bem-vinda, amiga. Que milagre. Maraísa, seja bem-vinda. Rafa. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, viu? Muito obrigado. A Nara falando contigo. Boa noite, querido. Obrigada por estar aqui com a gente. Estamos no YouTube e no Instagram. Olha que chique. Convido o pessoal aí, quem não tiver Instagram pode assistir pelo YouTube, viu? Vamos ver se você vai ganhar o curso, Rafa. Nathalie, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Deixa eu só atualizar aqui o YouTube para a gente começar. Rafaela, seja bem-vinda. O YouTube tá difícil. Boa noite, querida. Bom, gente, pegaram papel e caneta? Vocês estão preparados para o que vocês vão ouvir aqui hoje? Vai ser forte o assunto, hein?
Peguem papel e caneta. Chama o pessoal para estar com a gente, manda aviãozinho. Tira um print, compartilha nos status. Nos stories. Hoje é noite de conhecimento. Bora começar? Senão a gente espera muito tempo. Bom, hoje nós vamos falar sobre os principais tipos de demência, tá bom? Como que a gente lidar com esse enfrentamento aí que vem trazendo muito sofrimento, não só para o paciente, mas também para a família, para os que estão em redor e também para os cuidadores. A demência hoje é um desafio mundial. Nós precisamos nos preparar para enfrentar essa situação com conhecimento, sabedoria e estratégias, tá bom? Depois a gente abre um espaço aí para as perguntas e vamos lá. O que nós iremos abordar nesta aula? Estava me esquecendo, a gente não pode esquecer. No final tem uma convidada especial, a enfermeira Rô, ela é esteticista e ela vai falar um pouquinho sobre algumas condições relacionadas à estética e também qual é a relação do intestino com o cérebro, tá bom? Sejam muito bem-vindos, quem está chegando agora, muito obrigado por estar com a gente já está começando, tá? E o que nós iremos falar, gente? Iremos falar sobre a definição da demência, principais tipos, causas, prevenção, tratamento. E lá no finalzinho a gente vai falar sobre os cuidados que o cuidador deve ter com o paciente com demência e um cuidado muito especial que ele deve ter com o paciente que tem Alzheimer, que eu acho que é a demência... acho não, certeza, é a demência que mais acomete as pessoas e que traz mais problema social, tá bom? Sinais e sintomas a gente vai falar também. Roberto, o que é demência? A demência, ela é caracterizada por uma doença neurodegenerativa. Ela acomete células do sistema nervoso central. E as células do sistema nervoso central, denominado como neurônio, são as únicas células que não se regeneram. Ou seja, quando os neurônios morrem, eles não fazem mitose, eles não se multiplicam. Quem perde células cerebrais, perdeu, não tem mais. É o que acontece no AVC. A pessoa tem um AVC, um derrame, e ela tem sequelas. Quando ela tem sequelas é porque faltou fluxo sanguíneo nas células e elas morreram por falta de nutrição, tá bom? Então, a demência é uma doença neurodegenerativa progressiva e também irreversível. Ela não tem cura. E ela compromete as funções cognitivas. O que é função cognitiva? Função cognitiva são funções relacionadas à memória, raciocínio, linguagem, aprendizagem, atenção, organização, planejamento. Então, todas essas funções
cerebrais, essas funções da mente, essa função de organização, quem é responsável é a função cognitiva, ok? Sejam muito bem-vindos, gente. Nós já estamos começando a falar algumas coisas, tá? Sejam muito bem-vindos. Principais tipos de demência. A primeira, que está lá no topo, a que causa mais demência e as principais causas de demência. A primeira é o Alzheimer. Segundo, vem a demência vascular. Depois nós temos demência de corpos de Levy, demência frontotemporal e temos a demência de Parkinson. Os principais tipos de demência são Alzheimer. Por quê? Demência é essa neurodegeneração. Mas quais são as causas da demência? Doença de Alzheimer, temos também doença cerebrovascular, que são os derrames, e traumatismo craniano também é uma causa, tumores cerebrais e algumas infecções. Sintomas comuns da demência: perda de memória, dificuldade de comunicação, que é o déficit de linguagem, confusão e desorientação, mudança de humor. Gente, prestem atenção, o que nós estamos falando aqui é demência no geral, tá? A gente ainda não entrou nos tipos de demência, beleza? O diagnóstico da demência, ele é bem complexo. Por quê? Ele é confuso. Se a pessoa, o médico que está investigando o caso, ele não fizer uma avaliação, um exame minucioso, ele vai perder informações super relevantes e importantes, tá? Então, o diagnóstico de demência deve ser feito nos mínimos detalhes. E quais são os tipos de instrumento para a avaliação e fazer diagnóstico da demência? Histórico familiar, avaliação clínica. Então, teve pessoas na família, tem casos na família com demência? O pai, a mãe, a avó tiveram demência? Tem histórico de depressão? A família percebeu alguma coisa que está fora do normal? A família percebeu um esquecimento? A família percebeu algum déficit dessas funções cognitivas? Então, isso tem que ser ouvido pelo médico também. Nos exames de imagem, nós temos ressonância, tomografia e temos o PET, que é o top de linha, tá bom? Os exames de sangue, às vezes a gente faz para descartar a demência. Ou seja, a diminuição da vitamina B no organismo, ela pode causar sinais de demência e pode ser confundido. Então, você faz lá o exame da vitamina B, e se ela tiver normal, aí caracteriza, a gente já tem um lado aí puxando para demência. Se ela tem um outro déficit, aí a gente puxa para diminuição da vitamina B, tá bom? Hipotireoidismo também, ele traz sintomas de demência, pode ser confundido. Testes cognitivos também é super importante. Vamos falar um pouquinho sobre a demência de Alzheimer, mas antes, gente, eu tenho certeza que mais gente precisa ouvir isso aqui. Chama o pessoal para estar junto com a gente, compartilha. Tem muita gente que trabalha ou que lida o dia todo aí com pacientes que têm demência e está perdendo essa aula. Papel e caneta para vocês anotarem. Vamos falar um pouquinho, vamos entender um pouquinho sobre o Alzheimer. O Alzheimer, gente, ele é uma doença, como eu já disse, neurodegenerativa, e ele tem características principais de desordem neurodegenerativa, então fica desordenada a função dele cerebral,
Tem placas de amiloide cerebral. Placas de amiloide é uma proteína que ela danifica e compromete as células do sistema nervoso central. Eu já falei aqui o nome das células e eu quero saber quem foi que gravou o nome das células do sistema nervoso central. Quem que gravou? Escreve aí. E tem declínio cognitivo. O declínio cognitivo que mais compromete o Alzheimer é a memória e habilidades mentais. A progressão da doença é, como eu disse, a memória, a confusão, a mudança no humor constante, dificuldade de linguagem, tem dificuldade para se expressar e dificuldade para compreender o que as pessoas estão falando. Desorientação no tempo e no espaço, ela perde essa sensibilidade de onde ela está. Tanto é que muitas vezes ela pede para voltar para casa. Muitas vezes ela anda no quarteirão e se perde, não sabe onde está. Às vezes alguém precisa levar ela para casa. Então ela perde essa orientação no tempo e no espaço. As causas são genéticas e ambientais. Então, como eu disse, fatores históricos, né, familiares e a influência ambiental, o estilo de vida, se essa pessoa teve depressão, se essa pessoa ela dormiu mal a vida toda, tabagismo, alcoolismo, pode também trazer o desenvolvimento dessa doença e a manifestação dela, o risco, né, de ter essa doença, são pessoas acima de 65 anos. Tiago, seja bem-vindo. Negrito, seja bem-vindo. Débora Ramalho, Luísa, quem eu esqueci de falar aí, sejam muito bem-vindos, tá? Função cognitiva e o Alzheimer. A função cognitiva no Alzheimer, ela compromete o raciocínio. Além da memória, além das habilidades mentais, ela compromete o raciocínio e a capacidade de resolver problemas e se planejar também. A linguagem compromete, habilidades também comprometem. Henrique, seja bem-vindo. Josi, seja bem-vinda. Fran, Milena. Alterações na memória e orientação, dificuldade de memória. Eles apresentam, então, perda da memória recente e eles lembram mais do passado. Por quê? O Alzheimer, ele compromete o córtex cerebral. E o córtex cerebral é onde fica focado a nossa memória recente. E ele compromete esse córtex. Por isso que as pessoas se esquecem tanto do presente e se lembram mais do passado. Esquecem fisionomias. Então, confundem. Chama a filha de mãe, o filho de pai. Essa doença, ela tem uma evolução de 10 a 12 anos. Então, a pessoa que tem o Alzheimer, ela fica manifestada, essa doença, por 10 a 12 anos. E ela é composta por fases. Ela tem a fase leve, moderada e a fase avançada. Tratamento disponível. Então, nós temos o tratamento com medicamentos. Os mais utilizados é quetiapina, rivastigmina, galantamina e temos também a donepezila, tá? Que são os medicamentos que usamos para tratar essa patologia. O tratamento é para retardar a sua evolução. Porém, isso aqui é importante, tá, gente? A doença precisa ser diagnosticada o mais precoce possível. Porque depois dela instalada,
na fase moderada, ela avança cada vez mais rápido para a fase avançada. A fase leve, o paciente apresenta o déficit de memória e desorientação no tempo e no espaço. Na moderada, ele já começa a perder um pouco da linguagem e compreensão das palavras. E na avançada, ele começa a ficar confinado na cama, ele tem liberação dos esfíncteres, que é a diurese e a evacuação, começa a usar fralda. E no final do Alzheimer, ele começa a usar a sonda, porque ele tem a dificuldade para engolir e broncoaspiração de repetição. E o impacto na qualidade de vida? Qual é o problema que isso traz? Ele traz problema emocional para a família e sofrimento para o paciente. Traz sofrimento para a família e todos aqueles que estão em volta. Gente, essa demência é uma demência cara, porque ela é um problema de saúde pública. Ela demanda muito tempo das pessoas, tanto que conhecidas quanto do profissional, e os medicamentos, tratamentos que são utilizados também. Por ela ter um tempo muito prolongado, de 10 a 12 anos, ela acaba como eu posso dizer? Trazendo um impacto para a saúde, tá? O perfil dos pacientes que têm Alzheimer ou que têm demência é perfil de quem não gosta de mudança de rotina. Então, precisa manter uma rotina para que os pacientes possam se adaptar. Eles não se adaptam a vários cuidadores, eles não se adaptam a estar longe de casa e eles não se adaptam à mudança na rotina, como banho, alimentação, enfim. É um crescente problema de saúde, a necessidade de recurso ainda é muito grande e o envelhecimento populacional é quem mais sofre com essa patologia. Mas eu quero falar aqui uma novidade para vocês. Não é só idoso que tem o problema e pode ter o Alzheimer. Pessoas mais novas também podem ter o Alzheimer, tá bom? Prevenção da doença. Medidas comportamentais. Como que a gente pode prevenir a doença? A gente previne com dieta saudável, redução do estresse. Então, da dieta saudável, comer mais legumes, mais frutas, dietas balanceadas, reduzir ou controlar hipertensão, diabetes, que também são fatores de risco, fazer atividades físicas, dormir bem e reduzir os níveis de estresse e ansiedade. Socializar também é um ótimo remédio de prevenção. Controlar as comorbidades, como eu acabei de dizer. Controle da diabetes, controle de doenças cardiovasculares, hipertensão, enfim. A atividade física e mental também é um ótimo remédio para prevenir a demência de Alzheimer. Não sei se vocês sabem, mas está sendo estudada a vacina para prevenir complicações do Alzheimer. Na verdade, a Vigilância Sanitária já liberou. Então, o idoso que tem a doença instalada, ele vai poder usar essa vacina para prevenir as complicações, tá bom? Essa vacina chama ALZ-101. Tem as vacinas também que servem para outras coisas, mas também pode ser usada para prevenir complicações. As vacinas de herpes zoster, pneumocócico, tétano, difteria e a coqueluche. Mas também estão sendo estudadas. Ai, top, Rosângela. Então, a vigilância já liberou essa vacina aí. Percentual de eficácia e estado atual dos estudos, a variedade da vacina, beleza.
Agora aqui, uma informação muito importante. Como lidar com um paciente que tem Alzheimer? Primeiro, não contestar argumentos. O que seria isso, Roberta? Como assim? Se o paciente viu uma planta e ele falou que essa planta não é planta, vamos dizer, um gato, não contesta, tá bom? Não vai adiantar, ele vai ficar nervoso, ele vai se estressar, ele vai ficar muito irritado. Então, deixa ele falar que é um gato, tá? Se ele fizer alguma arte, porque quem tem demência de Alzheimer ou outro tipo de demência, ele perde a orientação e ele pode fazer coisas que crianças fazem. Uma arte, um exemplo, pegar comida e despejar ela toda na mesa. Você precisa chamar a atenção dele com voz firme na hora que aquilo está acontecendo. Não adianta chamar depois. Ele não vai conseguir identificar o que você está falando depois. Ele já esqueceu, tá? Então, na hora, você fala para ele que não pode fazer aquilo. Igual a gente fala com criança mesmo, tá? Idoso com Alzheimer. O idoso com Alzheimer, ele guarda memórias recentes que foram emoções muito fortes. Então, a pessoa com Alzheimer, ela viveu uma emoção forte. Alguém que eu gosto muito me deu um presente e eu me emocionei. Ela vai guardar isso pro resto da vida dela. Agora, memória recente que nem mexeu com o emocional dela, ela vai esquecer, tá? Eles não são crianças, mas muitas vezes se tratam como crianças. E o que fazer quando o paciente quer voltar para casa? O que a gente faz? Quando o paciente está em casa, ele fala, eu quero voltar para casa, eu não quero ficar aqui. A gente não pode falar, você está na sua casa, é aqui que você mora. A gente não bate de frente também. A gente tenta argumentar algumas coisas. Tá bom, daqui a pouco a gente leva você embora. Tá bom, tem trânsito, vamos esperar o trânsito passar. Pega ele, dá uma voltinha na rua, uma voltinha na praça, depois chega na frente da casa, muitas vezes ele não vai lembrar de onde ele saiu. Beleza? Faz sentido? Alguma pergunta sobre Alzheimer? Seja bem-vindo quem está chegando agora. Vamos falar então sobre a demência vascular. Ótimo, Larissa, Henrique, maravilha. LLT, obrigada. Aninha, boa noite, querida. Marisa, boa noite. Introdução sobre a semente. Sobre a demência vascular. Gente, olha, de novo vou lembrar vocês aqui. Nós temos uma participação especial hoje, então fiquem com a gente até o final, tá bom? Nós vamos falar agora sobre a demência vascular e é de suma importância. A demência vascular, ela é parte de um princípio de um AVC. Pode ser o AVC hemorrágico ou o isquêmico, que são AVCs de grandes vasos, mas também pode ser o AVC em pequenos vasos, micros vasos. E geralmente a incidência é pelos micros vasos. Bom, o que o derrame faz no sistema cerebral? A mesma coisa que o Alzheimer. O sangue, quando ele extravasa ou quando ele obstrui um vaso sanguíneo, ele mata as células do sistema nervoso central, que são os neurônios.
A medicação Prolopa também serve para o tratamento de Alzheimer? Não, Fran. A Prolopa, ela serve para o Parkinson, tá bom? Alba, seja bem-vinda. Margarete, seja bem-vinda. Flávia, seja bem-vinda. Geice, Henrique, Josi, eu já falei, né? Cidinha, Rose Martins, maravilha, tô gostando de ver. Antônia, seja muito bem-vinda. Ó, nós acabamos de falar sobre Alzheimer, agora a gente vai falar sobre a demência vascular, tá bom? Então, a demência vascular, quando ocorre esses derrames, eles comprometem a função cognitiva. Lembra lá atrás que eu falei? A demência, ela compromete a função cognitiva e a demência vascular também faz isso. Porém, a demência vascular compromete a função do raciocínio e também da memória. Fisiopatologia da doença, eu acabei de explicar. O baixo fluxo sanguíneo que acontece, né, pela perda de nutrientes, não é capaz de fornecer nutrientes para as células cerebrais. E quais são os tipos do derrame? Que eu falei, o isquêmico, o hemorrágico e também os micro AVC. Os fatores de risco para a demência vascular, principal, hipertensão e diabetes. Por quê? A hipertensão causa o AVC, o derrame, e o diabetes também é um veneno para os nossos vasos sanguíneos e principalmente os cerebrais. Então, doenças cardiovasculares são inimigas do nosso cérebro, não só do cérebro, mas também do corpo, né, gente? O colesterol alto também é um grande risco, o tabagismo é risco e a obesidade também é um grande risco para a demência cardiovascular. E de que forma a gente pode prevenir, então? Controlando essas doenças ou prevenindo a sua instalação. Manifestações clínicas da demência vascular. Desenvolvimento lento dos sintomas, então ele não é rápido, ele desenvolve muito lento, tem episódios de AVC súbito e é um grande desafio o diagnóstico, porque assim como as outras demências, ele também é muito difícil de diagnosticar. O impacto da demência é significativa por conta da memória que compromete a atividade de vida diária. Tem desafios também no pensamento, dificuldade de linguagem, motora e visual. Então, o paciente apresenta dificuldade na linguagem, na motora, né, para se movimentar com as pernas e braços, e também déficit visual. Dúvidas? Acabamos de falar sobre demência, ou a demência vascular. Tem perguntas? Sim. Então vamos lá, vamos para as perguntas agora então. Fala para mim, Larissa, por favor. A Rafaela perguntou: Roberta, o medicamento Aloes seria para a demência? Aloes. Olha, o medicamento Aloes, a gente precisa ver se ele vai servir para demência. Eu sei que ele serve para outras patologias, mas para demência eu desconheço. A Miriam perguntou: os micros AVCs são aqueles que não deixam sequelas? Exatamente isso, Miriam. Ótima pergunta. As microangiopatias são aquelas que não deixam sequela, muitas vezes não são perceptíveis, e quando vai ver, o paciente está demenciando por conta dessa patologia,
tá bom? Que são microcoagulação vascular cerebral. A Ana perguntou se quando eles são controlados não corre risco. O AVC controlado? Ela não especificou. Se o AVC, assim, ó, quando é um AVC isquêmico e hemorrágico, ele é mais difícil de desenvolver a demência vascular, tá bom? É mais as microangiopatias, mas não é impossível, acontece sim, tá bom? E com frequência até. Quero deixar aqui claro que Alzheimer é o primeiro tipo de demência e o vascular é o segundo, tá, gente? Para vocês verem a recorrência dessa patologia. A Rosângela perguntou, os tipos de AVC são isquêmicos, hemorrágicos e vascular? Ótima pergunta, Rosângela. Os AVCs, os derrames, eles são isquêmico. O que é o isquêmico? O isquêmico é quando ele obstrui um vaso sanguíneo cerebral. E aí ele não consegue fornecer nutriente e oxigênio para aquela região. Então, aquela região que está obstruída, as células dos neurônios ali, do sistema nervoso central, perde a vitalidade, morrem, e aí ele perde a função. É aí que existem as sequelas. Quando o AVC isquêmico é do lado direito, as sequelas ocorrem no esquerdo. E quando o AVC isquêmico é do lado esquerdo, a sequela é no direito, tá? Já o hemorrágico é quando o sangue extravasa do vaso sanguíneo para fora do cérebro, comprometendo as células que estão ali naquele local. Respondi? Nós temos também o AVC transitório, tá? Que ele mostra uma sequela, mas volta ao normal rápido, ele não fica sequelado. Não teve morte de células cerebrais. O que mais? Manda mais, que eu gosto. A Cidinha falou, meu esposo está apresentando esquecimento e pergunta a mesma coisa 3 ou mais vezes no dia. Se você pergunta, tomou a medicação, eu acho que ele para responder. Ele pensa para responder. Tá. Esquecimento, quando não é muito frequente, é normal, tá? Mas precisa ser avaliado. Existe também, para pessoas que têm mais de 75 anos, a demência senil, que é a demência que acontece com a idade, tá? Precisa ser investigado. Uma coisa aqui que eu vou falar para vocês. Quem é o médico que avalia demência? É um neurologista, tá bom? Saúde mental, psiquiatra, e dos neurônios e cérebro é o neurologista. A Karen está perguntando, Roberta, qual a diferença do AVC direito e esquerdo? E por que muitos necessitam de tirar a calota e o transitório? Beleza, ótimo. O AVC isquêmico ou hemorrágico, ele pode dar em diferentes lobos, né? Então, nós temos, gente, uma divisão aqui na cabeça. Então, nós temos o cérebro direito e o cérebro esquerdo. Mas o que acontece? O nosso cérebro, ele responde pelos lados. Então, a parte do lobo cerebral direito, ele responde pelo esquerdo. E o esquerdo responde pelo direito. Então, ele fica aqui assim, ó. Por isso que quando o AVC é no direito, ele dá sequela no esquerdo e vice-versa. Qual foi a outra pergunta? E por que muitos necessitam de tirar a calota? Tira a calota quando é AVC hemorrágico. Por quê? Para descomprimir o cérebro, aquele sangue que está extravasado ali no cérebro, ele causa pressão. Então, para descomprimir, tira a calota, se for necessário, e a calota fica guardada, armazenada no abdômen. Então, eles abrem o abdômen, colocam a calota lá dentro, fecha o abdômen, fecha a cabeça e deixa o sangue ser absorvido pelo organismo, ou então faz aspiração ou a cirurgia. O AVC transitório é quando obstrui o vaso sanguíneo
mas ele não chega a necrosar o vaso. Ele obstrui e, por algum motivo, essa obstrução, ela vai embora com fluxo sanguíneo. Então, trouxe uma sequela, o paciente teve queda facial, desvio de rima, perda da força motora, mas depois de um tempo ela passa. Tá gostoso aqui, tô gostando, gente. Tem mais pergunta? Sim. Antônia, paciente que está tendo AVC, será que ele sente alguma dor na cabeça? Obrigada pela atenção. Antônia, uma dor insuportável e súbita na cabeça, tá bom? Uma dor assim de a pessoa parece que vai enlouquecer. Mas não é uma regra. Às vezes a gente sabe que o paciente está tendo AVC por conta dos 3 sinais característicos, que é a queda facial, cai o olho, a boca fica torta, pede para apertar a mão dele, ele não tem força na mão, e você pede para ele falar o rato roeu a roupa do rei de Roma, e ele não consegue falar, ele tem desvio de rima. Beleza? O que mais? Rosângela, o AVC hemorrágico é o mais perigoso? O AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. O que vocês acham da gente abrir? Apesar que alguém semana passada pediu para falar sobre o AVC e já está na agenda, né, Geice? A Geice já colocou na agenda, a gente vai falar uma aula específica sobre isso, tá bom? O que mais? A Geice, é verdade que a demência é evoluída rápida se não for cuidado corretamente? Não. Não evolui rápido, ela tem o seu tempo de evolução. O Alzheimer, por exemplo, como eu disse, é de 10 a 12 anos. O benefício dela ser diagnosticada precocemente é que a gente consegue ficar mais tempo com a família e retarda um pouco a progressão da doença, tá? Esse é o benefício de descobrir precocemente. Pode falar. Roberta, o professor Pirula teve AVC aos 40 anos e está em estado grave. Isso pode ser um AVC hemorrágico? E isso pode fazer ele não voltar como antes? Amore, é só os exames para saber. Só os exames para informar se isso foi um AVC hemorrágico e um AVC isquêmico. Gostaria de frisar aqui que esses sinais que eu falei é do AVC isquêmico, tá? Os sinais do AVC hemorrágico, acho que nem precisa fazer mais live de AVC, né? Tá, pro dia 12/6. Dia 12/6 vai ser a live do AVC. Mas só explicando aqui, tirando a dúvida, o que eu tava falando? Esqueci. Os sinais do hemorrágico convulsão. O paciente, quando está com AVC hemorrágico, ele fica super hipoativo. Ele dorme o tempo inteiro e ele só responde por estímulos dolorosos. Então, ele dorme o tempo inteiro. Quando chama ele tipo leva um susto e responde. Mas ele volta a dormir porque ele não se sustenta acordado, tá? Então, esses são os principais sinais do AVC hemorrágico. Não necessariamente a pressão desse paciente que tem um hemorrágico pode estar alta. Geralmente a pressão do hemorrágico ele vai apresentar 140/90. Mais? Mais, mas acho que vão seguir. Pode falar. Já só mesmo. Roberta, o AVC pode dar em que idade geralmente? Rosane. Qualquer idade, amor. AVC não tem idade. Nós acabamos de perder um anjinho com 3 anos de idade que teve um AVC. Qualquer idade. Mariquinha, a minha paralisia na mão esquerda pode ser um AVC? Depende. Fez exames, Mariquinha? Precisa saber, porque o AVC ele não compromete só a mão, tá? Ele compromete o lado que foi comprometido, que é o braço, o membro inferior, que é a perna, e o rosto também. Bom, vamos seguir aqui, depois a gente vê mais algumas perguntas, tá bom? A gente precisa falar sobre a demência de Corpus de Levy.
essa live tá top. Eu acho que vai demorar, a gente vai levar um pouquinho de tempo aí, porque o assunto é muito extenso, tá bom? A demência de corpus de Levy é quando há um acúmulo de uma proteína no cérebro, tá? Comprometendo a vida das células do sistema nervoso cerebral, tá bom? É a demência com corpus de Levy. Quais são as características desta demência? Ela compromete a função cognitiva, em especial pensamento e memória. Também pode comprometer o comportamento, levando a sintomas de rigidez e alteração no humor. Geralmente, essa demência com corpus de Levy, ela é confundida com o Parkinson. Como todas as demências, é importante o diagnóstico precoce. Os sinais e sintomas dela, ela tem flutuação da função cognitiva. Então, esta função, ela varia, ela flutua. Uma hora ele está com pensamento bom, outra hora o pensamento dele já está totalmente anormal, está desorientado, não tem orientação de pensamento. Então, ele tem essas variações, é a principal manifestação da doença. E tem variações também no estado de alerta. Uma hora ele está apático, outra hora ele está super alerta. Ele pode manifestar também alucinações visuais e delírios paranoicos. As alucinações dele são alucinações de ver as coisas e achar que ele está vendo realmente, de achar que tem bandido querendo entrar. Os delírios paranoicos, como se a esposa dele tivesse uma outra pessoa, ou se alguém quisesse matar ele. Ele tem também sintomas parkinsonianos, por isso que ele é confundido com Parkinson. Então, ele tem tremores e tem comprometimento motores. O diagnóstico é feito ressonância magnética, tomografia e o PET. A avaliação clínica deve ser detalhada, até mesmo por conta dessa confusão que pode fazer por parecer com a doença de Parkinson, tá? Tem que fazer um levantamento de histórico familiar bem feito, ouvir a família, fazer testes neuropsicológicos e também observar o comportamento. O tratamento farmacológico entra muito bem. Nesse caso, não sei quem foi que perguntou, pode ser usado Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pode ser usado antipsicóticos, mas precisa ficar atento com efeitos colaterais dessa patologia, tá? As terapias não farmacológicas, nós temos a terapia ocupacional para ativar as funções cognitivas. A fisioterapia também vai muito bem. E com fonoaudióloga, porque o paciente pode apresentar dificuldade para engolir e ter aspiração brônquica. Uma coisa muito importante também é a família passar com psicólogo, tá, gente? Muito importante. Dúvidas? Tem pergunta, Lari? Pode sim. Beleza. Vamos falar agora de uma demência, gente, que eu sujeito, assim, ser muito importante, porque tem pacientes passando por essa situação clínica e não sabe que é uma demência. Gente, manda aviãozinho, chama o povo para estar aqui, porque as informações são de suma importância, tá? Tira um print, posta nos status e nos stories. Chama o pessoal para estar com a gente. Chama. Demência frontotemporal, gente. Quem aqui já ouviu falar, e eu quero ver quem vai falar. Demência frontotemporal. 2 segundos para alguém responder. Eu sei, eu sei, eu sei. Oi, Paulo. Seja bem-vindo. Conseguiu entrar, Paulo?
Na última live você chegou no finalzinho. A Ana Cristina não sabe. Eu já ouvi falar. Então, vamos falar um pouco dessa demência, viu? Perfeito. Então, vamos falar. Gente, ó, demência frontotemporal. Pega papel e caneta, porque eu tenho certeza que você vai se deparar com esses sintomas aqui e você vai poder lembrar. Meu Deus, a enfermeira Roberta Santos falou dessa demência aí. Chama ela para nós saber se é para ela poder avaliar. Tá bom? Então vamos lá. Quem não ouviu falar, vou falar aqui agora, tá? Tá bom, Paulo. Pega aí papel e caneta. Bom, gente, como eu falei lá no começo da aula, a demência, vou falar de novo aqui porque teve gente que entrou depois, tá? A demência é uma doença neurodegenerativa progressiva e irreversível. Então ela todo dia ela avança e ela não tem cura. E ela compromete a função cognitiva. O que é função cognitiva? Função cognitiva são funções responsáveis pelo planejamento, atenção, linguagem, raciocínio, memória, orientação. Tudo isso são processos cognitivos. Qual é o nome das células do sistema nervoso central que não faz mitose, que não se multiplica? Neurônios, tá? Nunca mais vocês vão esquecer isso aqui, hein? Pelo amor de Deus. Então, beleza. A demência frontotemporal, gente, é uma demência que compromete o lobo frontal e o lobo temporal. Roberta, me explica onde ficam esses lobos. Lobo frontal, frente, e o lobo temporal, que fica bem aqui encostado da orelha, tá? Ó, temporal. É a comparação com Alzheimer. As manifestações da demência frontotemporal podem ser bastante diferentes na doença do Alzheimer, exigindo atenção específica. Então, tomar cuidado para que os médicos ou no diagnóstico não confunda com a demência de Alzheimer, tá bom? O lobo frontal, ele controla... Gente, isso aqui vocês vão ter que anotar, viu? Anotem isso, por favor. O lobo frontal é responsável pelo controle do comportamento, tomada de decisão, planejamento e estratégia da vida cotidiana. Vou falar de novo. O lobo frontal é responsável pelo comportamento, tomada de decisão, planejamento e estratégia da vida cotidiana. Já o lobo temporal, que fica aqui do lado, é responsável pela linguagem e pela memória. Lobo temporal, linguagem e memória. A idade de risco para a evolução rápida da doença, 40 a 65 anos. Em média, 50 anos. Segura essa aqui, gente, é importante. No Alzheimer, a idade de risco é 65 anos. Na demência vascular, 60 anos. E a demência frontotemporal, de 40 a 65 anos. Adultos jovens, em média, 50 anos. A progressão dessa doença, diferente do Alzheimer, ela é uma progressão rápida. Em média, de 7 a 10 anos, tá? Manifestação clínica, alteração no comportamento. Gente, olha isso. Não, vocês têm que anotar isso aqui. O paciente apresenta desinibição. Ele perde a vergonha, ele fica desinibido. Ele tem atitudes de assédio. Ele faz coisas que vêm na cabeça dele, não importa quem está ali.
Não importa se é minha mãe, não importa se é meu irmão, não importa se é meu filho. Muitas vezes faz gestos obscenos. Olha só, gente. Come de forma desordenada. Põe as coisas na boca assim, ó, demasiadamente e come como se fosse... Como se fosse um bicho. Essa é a verdade, tá? Comportamentos repetitivos. Como é o nome da palavra? Que palavra, Paulo? Ele tem comportamentos repetitivos. Mesmo que ele não consiga fazer tal coisa, ele insiste naquilo. Um exemplo, pegar uma linha e tentar colocar na agulha. Ele não consegue, mas não adianta falar para ele. Ele vai ficar ali tentando, mesmo sem conseguir. Ele faz xixi no chão. Ele sobe em cima da mesa, faz xixi em cima da mesa. Ele tem característica teimosa, tem dificuldade de fala, dificuldade de compreensão e frustração em se comunicar. Ele fica frustrado. Muitas vezes ele se apresenta apático. O que você esqueceu, Paulo? Obrigada, Albinha. Ele tem comportamentos apáticos. O que seria isso? É quando a pessoa ela está indiferente. Só quer ficar deitada. Ou então só quer ficar parado. Tá bom? Apático. Comportamentos impulsivos. Um exemplo. Se eu começar a bater palma, ele começa a bater palma. Por quê? Porque eu comecei a bater. Então ele começa a me imitar. Tem comportamentos infantis, eu tô falando e ele tá fechando o ouvido, virando o olho para cima. Outras manifestações do frontotemporal, do comportamento, mudança de personalidade, impulsividade, eu já falei, e a indiferença. Tem dificuldade na fala, tá? O nome da dificuldade é afasia. Qual o nome da palavra que o Paulo quer saber? Fala aí, Paulo. Eu não lembro. Ah, você não lembra o nome da palavra? A afasia, gente, que é a dificuldade da fala, traz um impacto social muito relevante, porque prejudica as interações sociais com o paciente, tá bom? Ô, dó, que dó. O diagnóstico da demência frontotemporal é feito com a consulta com o neurologista, histórico clínico e o diagnóstico correto de imagens, tá? Geralmente, gente, essas demências são mais diagnosticadas. O nome da doença? Ah, tá. Frontotemporal. Isso, beleza. Demência frontotemporal. Essas demências, geralmente, gente, acreditem se quiser, elas são diagnosticadas depois que o paciente morre, na verdade. Aí é feita a autópsia, tira o cérebro, faz os cortes, e aí sim dá para ver que nos cortes tem a placa de proteína amiloide, enfim, tá? Bom, vamos ver aqui o próximo. O impacto social é muito grande. Estratégias de cuidado para quem tem pacientes assim, tá? Cuidado deve ser personalizado, algumas estratégias, atender às necessidades individuais do paciente, cuidar dele em ambiente seguro, suporte emocional com psicólogo, promoção na comunicação deve ser bem clara, afetiva. O prognóstico e cuidados paliativos dessa doença
ela varia conforme o declínio funcional, tá? Mas é importante este paciente ter um cuidado paliativo. É de suma importância, beleza? Por último, gente, a gente vai falar da demência de Parkinson. Quem aqui já ouviu falar que o Parkinson tem demência? A demência de Parkinson, ela se desenvolve a partir da doença de Parkinson instalada. Então, assim, o paciente tem a doença de Parkinson e ela evolui para uma demência. Ou seja, o paciente de Parkinson ele tem todas aquelas manifestações. Maraísa já ouviu falar, top, legal. Ele tem todas aquelas manifestações de afasia, né, o comprometimento na linguagem, o motor, né, que tem tremores mesmo em repouso, a dificuldade para engolir e, para complicar ainda mais, ele apresenta déficit na função cognitiva. A idade desse desenvolvimento da demência do Parkinson é de 85 anos, tá bom? Então, pessoas que já têm o Parkinson, fez 85 anos, correm o risco de desenvolver a demência de Parkinson. É uma doença grave, paliativa, mas também o diagnóstico, ele não é tão fácil por conta dos sintomas dele. Ele pode ter depressão, ansiedade, transtorno de comportamento do sono REM. Quem já ouviu falar transtorno do comportamento do sono REM? É quando o paciente tem alucinações dormindo. Então, ele dormindo, ele bate, ele chuta, ele xinga, tá? Isso é transtorno do sono REM. Pode falar, qual é a pergunta? A Mariquinha, a demência de Parkinson, eu acredito que ela queira, que ela quis escrever, né? É o que o paciente fica se debatendo com as mãos? Ele fica tremendo. A doença de Parkinson, o paciente treme assim, sabe? Fica tremendo, tem dificuldade de falar, de comer, tá bom? Tem alterações na função de planejamento, memória e reconhecimento. As complicações da demência de Parkinson, gente, é queda, tá? E as consequências da queda é internação prolongada. Outra complicação da demência de Parkinson é a broncoaspiração pelo engasgo, que ele começa a ter comprometimento na deglutição. Tem infecções urinárias também. A sua mãe, Mariquinha, tá assim? Precisa levar no neurologista, hein? Pode ter infecções urinárias também. O tratamento, gente, ele é feito com memantina e rivastigmina. Terapias ocupacionais também vai muito bem. Cuidados com a fono por conta do engasgo também é muito importante. O cuidado, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar agora, vou chamar para estar com a gente aqui a Zélia, enfermeira Rô, e depois que ela falar um pouquinho sobre a pele do paciente, algumas relações do intestino com o cérebro, a gente vai falar uma coisa muito importante, que é o cuidado que nós temos que ter com o paciente com demência. Fica com a gente até o final, não perde não, tá bom? Tem mais alguma pergunta? A Cidinha, a ansiedade pode causar esquecimento de algumas coisas? Com certeza. Depressão, ansiedade, causa sim. A Ingrid, minha mãe não consegue ficar parada e foi diagnosticada antes com Alzheimer, porém não treme. Olha, as demências, gente, ela nunca vai dar 2 demências em uma pessoa, tá? Quem tem demência geralmente não vai ter Parkinson. Pode acontecer, não é impossível, né? Mas geralmente não acontece 2 demências em uma pessoa só, tá? Se é Alzheimer,
e aí não tem Parkinson. Beleza? Faz sentido para vocês, gente, tudo que foi dito aqui? Como que eu convido a Zélia? Você chamou? Tá aqui. Deixa eu convidar a Célia para entrar aqui. A Rô, para entrar aqui. Rô, acabei de convidar tu. Maravilha, que bom que faz sentido, gente. A Zélia Oi, entrou! Ê! som. Não tá ouvindo? Tá ouvindo, Zé? Ouvindo, você tá me ouvindo? Tô. Tudo bom? Bem, e você? Tô bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você nessa live maravilhosa. Estava acompanhando. Top, hein? Nossa, aprendi até o que eu achava que sabia. Muito bom. Que da hora, Zélia. E aí, o que você tem para trazer para gente nas informações aí relevantes da demência? Ah, nesse contexto que você falou da demência, né? Muitas coisas abrangem, porque são coisas que as pessoas não têm conhecimento. Por exemplo, a pessoa com demência, ela tem que ter aquele, no caso, a gente ia falar sobre o autocuidado e sobre a pele, né? E alguns componentes que influenciam para esse desenvolvimento da demência, do Alzheimer que você falou e de outras doenças, outras patologias, né? Então, em relação à pele, né, no caso, eu também sou enfermeira, como eu falei, né? Especialista em urgência e emergência, ginecologia e obstetrícia, estomaterapeuta e também estética, né? E nessa parte da estética, é uma parte muito legal para falar, porque o idoso, ele tem um problema sério que as pessoas não levam muito em conta. A pele dele é muito sensível, muito fina, muita sensibilidade, só de pegar, né? Então, aqueles cuidados, assim, que você vai fazer, tem que ter muito, muito Sim, criterioso. E quanto ao estética, né? Falar estética em pessoas com demência, sim. Por quê? Porque estética, como eu falei, não é você pegar o paciente com demência e você ir lá fazer um preenchimento labial nele, você fazer um botox, você fazer qualquer outro procedimento que seja agressivo na pele dele. Não, estética basicamente é aquele cuidado que você tem, né? Você vai cuidar do cabelo, é uma estética, porque a saúde e a estética elas estão juntas. verdade. Quando você está cuidando da saúde desse idoso, com demência ou não, mas principalmente com demência, né? Porque o cuidado tem que ser diferenciado. Aí o que acontece? Você está cuidando da saúde dele e ele está tendo uma autoestima. Saúde igual autoestima, igual a pessoa viver melhor, né? Sim, Se você tem autoestima, você vai querer tomar um banho, você vai querer se cuidar, vai querer cuidar da sim, pele, né? Você vai querer passar um batonzinho, porque tem os três tipos de demência, né? No caso, a demência leve, aquela que o paciente esquece a chave, sim, não sei onde eu coloquei o chinelo, sai sim, sem pentear o sim, cabelo, né? Igual você sim, falou. Aí essa aí ele já quer passar algum creminho, quer fazer alguma coisa na pele, quer ter aquele cuidado melhor, ele mesmo faz. Então, isso é sim, estética. sim, Você comprar um creminho melhor para ele, ensinar ele a lavar o rosto direito, né? sim, Da maneira certa. Esse autocuidado é importante, né? É um carinho que você tem com ele. E isso é estética. Você tem um cuidado com a pele do paciente, por exemplo, você está lá, você é um cuidador, né? Aí o seu paciente ele está lá evacuado, está urinado, ele está deitado acamado. Se você não faz aquela mudança de decúbito nele, se você não faz uma higiene adequada, ele vai abrir uma lesão por pressão, ele vai abrir outro tipo de lesão e a estética dele vai embora, porque se ele melhora, né? Mesmo com demência leve, ele melhora, ele vai ter aquela lesão na pele, aquele buraco feio, né? sim, Aquela coisa assim que é uma coisa meio ruim. sim, Essa parte é mais o autocuidado e a beleza, né? Que uma coisa abrange a outra. sim.
Se casam, né? Se ligam. Porque Sim, se você tem saúde, você se cuida. Se você não tem saúde, você vai correr atrás da saúde, verdade, depois da beleza. verdade, Se você tem saúde, você vai atrás da beleza. Você quer ficar verdade, bonito, né? verdade. Autoestima, né? Isso. E essa parte que você falou da demência, tem muitos fatores que influenciam, né? Que atrapalham a pele do idoso. Eu Sim, falando na parte estética, que seria, no caso, a alimentação inadequada, né? sim. A mudança de cardápio, né? Paciente com demência não pode estar comendo coisa com açúcar, não pode estar comendo processados, Top. hambúrguer, cheeseburger, McDonald's, bicho, ó. Bem lembrado. Ai, que eu não posso ter demência. Não, não pode, não pode. Café é droga para Sim, demência. Café, embutido praticamente, se ele ainda tinha o neurônio ali, vai tudo o embora. açúcar Eles também, deterioram. né, Zélia? O açúcar, ó, eu vou só falar para você exatamente o que o açúcar faz. Não só na pessoa com demência, mas na pessoa com saúde. Ele envelhece a pele, ele degenera as células, ele destrói energia, ele é viciante, ele é como se fosse cocaína. Você falar Sim, aquela pessoa lá usa droga, você também usa no seu exatamente. café, no seu docinho, no seu suco, né? Top. É, e ele alimenta algumas doenças. O açúcar, ele é comida para É doença. Por verdade. exemplo, quem tem câncer tem que maneirar ou tirar de vez o açúcar. Aí, Quem Cidinha, tem Alzheimer, oi? a Cidinha aí, preciso ouvir isso para passar para o Carlos. Alzheimer, diabetes e demência. Sim, São as patologias que não pode nem passar perto do açúcar. O açúcar está lá, ele passa aqui, né? Processados, ultraprocessado, porque processado tem diferença de ultraprocessado. sim, Então, isso aí tudo tem que sair fora do cardápio do idoso, né? sim. Somente com demência. Também outras coisas também que influenciam na pele, no autocuidado do paciente com demência, é a saúde integrativa, né? Você tem que fazer uma saúde integrativa com o É idoso, né? O verdade, idoso com demência, o idoso saudável, já precisa ainda mais o idoso com demência. O que você tem verdade. que fazer? Realizar aqueles exames complementares, são importantíssimos, né? Que nem todo médico Sim, pede. Prestar atenção se está faltando alguma vitamina, porque a vitamina influencia na saúde e na pele, né? verdade. A falta de vitamina, para você ter uma noção, muitas vezes é confundido Alzheimer Vitamina B com falta de, baixa. não, falta de B12. Então, vitamina B12. B12 é confundido Sim, com Alzheimer. Então, isso é muito importante, estar ali com o idosinho, sempre fazendo aqueles exames periódicos nele, né? E também algumas terapias alternativas para o idoso não ficar muito sentado, não ficar muito deitado. Isso preservar a pele dele, né? A saúde sim. da Ô, pele. No caso, Zélia, por exemplo, me diz pra gente qual é a relação do intestino com o cérebro. intestino-cérebro, essa parte é muito importante. Muita gente pergunta o que é intestino, a relação do intestino e cérebro. O nosso cérebro, ele é ligado diretamente ao intestino. Por exemplo, você fala assim, seus neurônios não estão funcionando. Aí você está falando que o intestino não está funcionando. Porque 95% dos neurônios, eles estão no intestino. E 5% está no seu cérebro. E o que acontece? Se você não cuida do seu intestino direito, você vai ter um problema sério. Você vai ter ali uma causa de muita doença muito grave, né? Você vai ter uma falta de serotonina, que é aquele hormônio cardiovascular que ajuda, a endorfina, que é aquele hormônio imunológico, que ajuda na saúde mental e física. Você vai ter falta de cortisol, que é o hormônio da pressão arterial, dopamina, que é aquele hormônio calmante, que ele precisa muito, né? E Sim, fora é, o ácido do estômago, né? Que ele é muito importante para preservar as células do cérebro. É muito sim, importante. verdade. Aí tem aquela parte que fala assim: se você tem dois intestinos, um na cabeça ou no corpo. Isso Sim, funciona, isso é verdade. sim, Por exemplo, essa parte que eu vou falar agora, o eixo intestinal-cérebro. Essa parte é muito relevante, Roberta. Por exemplo, nosso sistema nervoso entérico. Nós temos um músculo no nosso corpo que ele chama vago. Esse músculo ele vai do seu intestino até o seu cérebro. Quando aquelas mulheres estão fazendo a sobrancelha, ela sai lágrima dos olhos, porque ela está estimulando o músculo vago. E várias procedimentos que você faz no seu corpo estimula esse músculo. E esse músculo, ele está no seu organismo e ele tem
mais de 100 bilhões de músculos, mais do que na medula espinal. Se na sua medula Meu espinal tem uma quantidade, dentro do seu intestino tem milhões de vezes mais. E o que acontece? Se você não cuida do seu intestino, você dá para um idoso com Alzheimer qualquer coisa para ele comer, que foi a parte que nós falamos da alimentação ali, esse idoso vai ficar com uma desbiose. Aí o que é uma desbiose? certo. A desbiose é quando você tem a alteração naquela microbiota intestinal, que são as bactérias do nosso organismo, né? Que são mais de 300 bilhões de bactérias no nosso organismo. E aí você tendo essa desbiose, automaticamente você vai estar com a sua microbiota alterada. O que é a microbiota? São as bactérias. Nós temos bactérias boas e as bactérias ruins. Quando está alterado, as bactérias boas, que são aquelas que servem para fazer vários processos no seu intestino, né? Ela diminui, aí aumenta a microbiota ruim. Aí vai esse desequilíbrio, vai dar as patologias, Sim, né? Que são exatamente essas patologias que eu vou falar para você agora. Intestino mal cuidado do idoso, meu, seu e de qualquer pessoa, você vai ter distúrbio de humor, que são exatamente depressão, ansiedade, tristeza e estresse. Está tudo associado à dopamina que é formada dentro do seu intestino. certo. Intolerância alimentar. Intolerância alimentar é quando você tem aquele problema que você não absorve direito o que você come. Por quê? Porque você está com desbiose, com a sua microbiota bagunçada. Porque você vai lá no McDonald's no final de semana, você come pizza, aí o vozinho tá lá com demência, você fala, vô, tô com preguiça de fazer a janta, vem cá comer a pizza, vou Sim, te dar um lanchinho, sim. sabe? Então isso tudo vai acabando com a microbiota dele, que ele já tá com comprometido, né? Aí você vai ficar também com síndrome do intestino irritável, né? A síndrome do intestino irritável, ela tanto pode dar uma dor abdominal e uma constipação, como ela pode permear o seu intestino. Ela pode fazer microfurinhos no seu intestino, e esses microfurinhos, aquelas bactérias mal e aquelas fezes, elas vão migrar para a sua corrente sanguínea. Você pode ter uma sepse, você pode ter uma infecção generalizada, uma infecção normal ou uma sepse, por conta do seu intestino mal cuidado, né? Também pode dar doença autoimune, que são várias doenças que todo mundo sabe, lúpus, esclerose múltipla, diabetes, entre outras, né? E também o Parkinson e a demência. Sim. Parkinson, demência e câncer, eles estão dentro do intestino. Eles são formados no intestino. Eles não são formados aqui, não. Eles são formados aqui no intestino. Então, Olha se só, você não que cuida, interessante. se você não cuida direitinho, muitas vezes o paciente vai para aquele exame de ressonância magnética e é detectado. Ele tem início de Alzheimer. Tem alguns exames que você já falou aí, você sabe, para detectar o Alzheimer. E nesses exames, a maioria dos patógenos que a gente vê está no intestino, Olha entendeu? só. Por Entendi. conta da má alimentação, por cuidado que não foi adequado para o idoso, Olha, né? muita informação interessante, hein, Zélia? Muito Então, bom. aí o que a gente faz para prevenir, né? Prevenção. O que é prevenir? Como fazer uma prevenção? Fácil. Você tem o seu idosinho na sua casa, mesmo que ele não esteja demência, mas aqui o foco é esse, que é o mais importante, mas serve para todos. Ter uma rotina. Rotina do quê? Aquele horário ele vai no banheiro, é sagrado, né? Se ele não for, porque se ele não vai no banheiro, ele fica com inflamação, porque ele não vai colocar para fora aquela inflamação que está lá dentro. Então, ele tem que ter um Sim, horário para ir no banheiro específico, né? Ter uma dieta rica em fibra, de preferência orientada por um Nutri, né? O Nutri tem que estar sim, ali, ó, junto do paciente. Ter uma hidratação muito boa, tomar bastante água. Ah, bastante água quanto? Tem aquela conta que você faz, né? O perfeito. peso do idoso vezes 30. Qualquer um pode fazer. Tá ali o cuidador, o idosinho. O que ele faz? Ele vai lá na calculadora. O idoso pesa 50 vezes 35. Aí ele vai calcular quanto de água vai dar por dia para aquele idoso. Aí vai dando aos pouquinho, porque idoso não gosta de tomar Sim, água. Eles não tomam água, tanto que a pele fica ressecada, fica sim, feia, né? sim. E também aquele sono que você falou, o sono reparador.
Se o idoso não tiver um bom sono reparador, ele não vai ter renovação celular. Se a célula já não estava funcionando, piora mais ainda, top. né? Muito bom. Atividade física, porque se você não tem motilidade intestinal, se você não movimenta aquelas musculaturas do seu intestino, elas vão atrofiando. E essa musculatura atrofiando, você não vai ter uma digestão e não vai evacuar direito, e vai ter uma complicação. Perfeito. E também tem um bom acompanhamento médico, né, Roberta? Tem que estar um Sim, médico geriatra ali, gerontologista, a enfermeira Roberta, gerontologista do lado, né? E também uma nutri, tem que estar esse acompanhamento diário, né? top. Muito bom. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a doutora? Que exame devo fazer para saber como está a saúde do meu intestino? Fala aí, Zélia. Você tem que fazer o hemograma completo, tem que fazer, passar com o médico endocrinologista, que ele vai pedir todos os exames, que ele abrange também o vitaminas, cálcio, zinco, magnésio e vitamina C, que é muito importante para o intestino, bateria de exame. Tem que estar muitas vezes você está faltando, isso aqui, ó, está faltando apenas uma suplementação, Sim, né? Você passa na Nutri, faz aquela suplementação, pronto, já melhorou tudo. Mas hemograma completo é a base. top. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Não tem mais pergunta. Zelinha, Deus abençoe, muito obrigada. Fiquei Foi muito muito bom. feliz de ter você aqui. Vamos ver mais lives para a gente fazer juntas. Legal, Deus abençoe, Amém. maravilhoso. Fiquei muito feliz de participar da sua live. E estamos aí para mais, tá bom? Obrigada, viu? Tô Um abençoe. abraço. Gente, rapidinho aqui, vamos falar então dos cuidados, tá? Vamos falar dos cuidados que a gente tem que ter com as pessoas que têm demência. Bom, um cuidado que a gente tem é a adaptação do ambiente, segurança do ambiente. Como que a gente faz a segurança do ambiente? Segurança, tapetes antiderrapante, barras de apoio, que mais? Iluminação favorável, manter uma rotina das atividades, estímulo cognitivo com jogos, atividades, acompanhamento médico regular com neuro e com geriatra, tá, gente? E uma gerontologista para auxiliar nos cuidados. Comunicação e apoio emocional, uma escutativa empática. O paciente idoso precisa ter alguém que escute, alguém que tenha paciência, alguém que lhe dê atenção. Compreensão, manter a calma quando estiver cuidando desse paciente. Não adianta gritar, não adianta ir contra os argumentos dele. E atividade de lazer também é importante. Cuidados com a saúde, alimentação, como a Zélia já disse, a higiene é importante, tendo uma rotina, higiene bucal, higiene corporal e íntima, tá, gente? E os medicamentos que devem ser dados regularmente, conforme aprazamento, nos horários corretos, e tomar cuidado para não ter interação medicamentosas. Os medicamentos, tem medicamento que não deve ser dado junto para não ter interação. Alguns pontos importantes: ajudar o paciente a manter a autonomia. Eu sempre vou falar aqui que nós não fazemos pelo paciente o que ele consegue fazer sozinho, tá? Precisamos preservar a autonomia e a independência dos pacientes. Conhecer o paciente, saber os seus gostos, os seus costumes, e antes de assumir um plantão com o paciente que tem demência, esteja certo de que você vai ficar com ele, tá bom? Ele não se adapta à rotina de cuidadores. Responsabilidade e comprometimento na função. Um lembrete aqui: é fundamental que o cuidador também cuide de si, isso é importante. Cuidador, cuide da sua mente, cuide do seu físico, busque apoio emocional se for preciso. 3 sentidos da palavra cuidar. Gravem isso. 3 sentidos da palavra cuidar. Cuidar, que é quando eu cuido de alguém. Cuidar-se, que é quando alguém cuida de mim. E deixar ser cuidado, tá?
De novo, ó, cuidar, quando eu cuido de alguém, cuidar-se é eu me cuidar, autocuidado, e deixar ser cuidado quando alguém cuida de mim. Beleza? Tudo bem? Gostaram da live? Ai, obrigada, El Josi. Muito obrigada, meu bem. Vocês são parceiros. Fez sentido para vocês essa live? Maravilha. Muito obrigada. Hoje passou um pouquinho, mas foi de grande valia. Vai agregar muitos conhecimentos para vocês, tá bom? Obrigada, Lala, Larissa, Marisa, Rosane, Geice, top. Muito obrigada. Rosângela, muito obrigada. Rafaela, obrigada. Henrique, muito obrigado. Josi, né? Flávia, obrigada. Aninha. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. A Dani, obrigada. Dani Almeida. Mariquinha, você tá junto, né, Mariquinha? Que bom que você está gostando, meu bem. Muito obrigada. A Mariquinha é de Minas, não é, Mariquinha? Ou não? Maraísa, obrigada. Fernanda Silva, obrigada, querida. Deus abençoe a todos, viu? Neiva, você entrou, acabou, meu bem. Acabou de acabar. Mas essa live vai ficar gravada, viu? Deus abençoe, gente. De coração. Quinta-feira que vem a gente tá junto, tá? A Marisa é de Minas. A Marisa é de Minas. A Marisa tá no nosso curso de terças-feiras. A Mariquinha também. Que maravilha. Glória a Deus. Que lindo. Quinta-feira a gente tá junto. Só vamos confirmar qual vai ser a próxima live. Já tem uma agenda que vai ser postada aí, tá bom? Vale de Jequitinhonha. Que legal. Obrigada, Luzia. Beijos, querida. Um beijo no coração de vocês. Um abraço. Que bom, Fernanda. Que maravilha. Que coisa boa. Amém, querida. Amém. Quinta-feira a gente está de volta, hein? Kelly, um abraço, querida. Miriam, obrigada. Falar sobre aneurisma, vamos anotar. Ótimo, muito bom tema. Geice, Larissa, anotem aí. Vamos colocar na agenda, tá? Tem que sair, Rosângela. Ai, que gostoso! Adoro, adoro estar com vocês. Lindas. Um abraço. Isso, estejam mesmo. Um abraço. Vamos, vamos vir à noite. Eu topo. Beijo, querida. Beijo. Lindas. Obrigado, gente, por tudo, viu? Um abraço.